Olá, muito boa noite para vocês. Estamos chegando com mais uma edição do Politeia aqui na Fonte TV. E olha, nós preparamos um programa mais que especial. Afinal de contas, Goiânia completou recentemente mais um ano de vida e nós trouxemos 3 notáveis convidados. Vou te deixar curioso. O que eu posso te falar é que um é ex-prefeito da capital, tem uma história muito próxima, muito ligada, né, à cidade de Goiânia. O outro é uma enciclopédia, né? Tem muito a ver com a nossa cultura, culinária, com a cultura musical, entre outras questões. Trouxemos também um historiador para fazer uma abordagem, né? Nos ajudar nessa aula, nesse resgate histórico sobre os principais acontecimentos culturais, políticos da nossa história. Então, o intervalo é rápido, te convido a ficar conosco na próxima 1 hora para podermos abordar as principais questões da nossa cidade, porque o Politeia é pura política. Estamos de volta com o Politeia, que é pura política, e como dito no bloco anterior, vamos fazer aí uma viagem, né? Do ponto de vista político, histórico, cultural e o que a gente conseguir, afinal de contas, né? Ontem foi comemorado, foi celebrado o aniversário de Goiânia, 86 anos de história dessa belíssima capital que tão bem acolhe aquelas pessoas que vêm para cá. E para, né, contribuir com esse programa, nós estamos recebendo 3 pessoas muito especiais. 2 particularmente têm uma relação direta com Goiânia e um especialista que vai nos ajudar a poder trazer dados, né, referentes à história goiana. Estou recebendo aqui nos estúdios com muita honra ele que foi prefeito da nossa capital, foi parlamentar, é professor universitário, né, também, é um intelectual da academia. Estou falando do ex-prefeito Pedro Wilson. É uma honra tê-lo aqui. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Segismar Júnior. É um prazer voltar aqui, estar com o Givaldo. E meu mestre, que admiro muito, que conheço a família, a filha, que inclusive na universidade, e que é uma história que muito prezada, porque não só ele veio de São Paulo para cá, mas como ajudou a construir Goiânia, com as mãos, porque hoje intelectual reconhecido no Brasil, tudo no mundo, ele veio com a família para fazer, ajudar a Goiânia a ter madeira, ter artesanato, ter tudo aquele negócio. E ainda, Bariano, goleiro do Atlético, né? Eu, como sou torcedor do Goiás, né? E nós estamos aí, o Atlético já querendo voltar para a primeira divisão e nós segurando lá na primeira divisão, porque o Vila, com todo respeito à minha mulher, e meu genro e meus netos, que são vilanovenses, né? A palavra é até perigosa, vilanovense, né, que estão aí no meio de campo, né? Então, e também de saudar Goiânia, essa cidade acolhedora e que contribui e mostra que a migração para Goiânia foi uma coisa fantástica, porque tem gente de todos os países, tem gente de todos os estados e tem homens e mulheres que estão aí construindo Goiânia com 86 anos. Então, é uma honra estar aqui e conversar um pouco sobre essa cidade que ajudou o Brasil a caminhar para o Cerrado Centro-Oeste brasileiro, para o Brasil Central, com Brasília de JK e Goiânia de Pelo do Vivo. Pois é, o professor Pedro Wilson já me ajudou a adiantar, né, essa figura icônica, né, a história dele que de fato, tem tudo a ver com a nossa cidade, se confunde com Goiânia. Estou falando dele, Bariane Hortêncio, ele que é folclorista, pesquisador, escritor. Olha, tem um currículo que eu vou te falar. Muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui, uma honra. A honra é minha, que eu já vim aqui umas vezes já. É um prazer tê-lo aqui novamente. Mas a gente sempre volta, né? Com certeza vai trazer muitos dados para nós, para me ajudar aqui a fazer um programa, trazendo aí seu currículo acadêmico aí, de fato extenso, ele que é doutorando em História. Estou falando do Givaldo Corsínio, né? Já esteve do outro lado lá como entrevistado, vai me ajudar a fazer o Politeia. Boa noite. Boa noite a vocês, boa noite ao público. Muito feliz por estar aqui mais uma vez e dessa vez muito feliz por poder estar conversando
com pessoas tão importantes e tão agradáveis, inteligentes e disponíveis. Eu fico muito contente e espero que os espectadores também fiquem tão contentes como eu estou agora em conversar com o Pedro Wilson, com o Dr. Bariano, que é um doutor, né? Exatamente. E com todos aqui. Nós temos 2 doutores aqui, honoris causa, né? Vamos falar sobre isso. Senhor Bariano, primeira coisa, o senhor não é goianiense nem goiano de nascimento, né? O senhor é paulista? Eu sou do estado de São Paulo. Eu cheguei aqui em 1938. Com meu avô, a indústria mais... A indústria urbana que mais antiga é a Serraria Bariani. Que meu avô é italiano e trabalhava com ele os filhos, os genros, meu pai era genro dele. Então, lá no estado de São Paulo, a madeira estava acabando e aí meu avô queria mudar para uma cidade nova, para ele ajudar a construir a cidade e a família, né, crescer. Então, estava surgindo Londrina, no Paraná, Marília, em São Paulo e Goiânia, que agora era muito longe. Mas meu tio chegou com o jornal, o Anápolis, que tinha a primeira página, o Venerando Freitas Borges, prefeito de Goiânia com 28 anos. Aí meu avô falou, você é um prefeito de 28 anos, vamos para lá. Aí o caminhão que veio trazer demorou 8 dias para chegar aqui de Tuverava aqui. Uma semana. De Tuverava para cá, 8 dias? Isso aí veio refletir na mudança da capital, porque a capital não era para ser em Goiânia, era para ser em Bonfim, que hoje é Silvânia, porque lá tinha estrada de ferro. Porque Goiás tinha uma fama muito ruim, né? Matou em São Paulo, fugiu para Goiás. Matou em Minas, fugiu para Goiás. Aí o doutor Pedro queria tirar esse ranço e fazer uma cidade cultural no centro do Brasil. Mas como é que ia receber ferro, cimento, madeira aqui sendo estrada? Então, em Bonfim, Silvânia, que tinha estrada de ferro. Aí o Ricardinho de Oliveira Ney, que era mineiro, muito sabido, né, para o prefeito, falou, doutor Pedro, Campinas pode participar? Ele falou, lógico que pode participar. Aí ele saiu, pegou a assinatura dos prefeitos principais da toda a cidade para ser aqui em Campinas, né? Caso contrário, porque Dom Emanuel Gomes de Oliveira, que era arcebispo em Bonfim, e ele era presidente da comissão para escolher o local de pôr a capital. Já pensou? Aí o Ricardinho, né, saiu com a lista, tinha que ser em Campinas. Pois é, o senhor chegou aqui então quando criança. Quais são as memórias que o senhor tem da Goiânia, né, iniciando ali a sua história? O que o senhor lembra daquele momento, né, que o senhor chegou aqui também? Pois é, mas eu tinha 15 anos. Aí aqui quem chegava para fazer por indústria, qualquer coisa, tinha direito a lote. Então ganhamos dois lotes lá na Vinha Goiânia. Aí minha avó falou, não, aqui tem mata, eu quero ir para Campinas, não sei o quê. Dispensou aqui e comprou um terreno lá em Campinas, né? Que aqui era só, era um canteiro de obra, né? Muito vento, muita poeira, muita coisa, aquela coisa. Então nós fomos para Campinas, ela comprou um terreno e montou a serraria lá e hoje é a indústria mais antiga que tem aqui de Goiás é a Serraria Bariani. Professor, e como que era a relação entre as pessoas que moravam ali, que já eram da cidade de Campinas, e os chegantes, esses migrantes que estavam vindo com todos esses costumes diferentes e tudo mais? Lá em Campinas era o povo de lá. O povo de lá. Agora Goiânia é uma cidade cosmopolita, foi feito só com gente de fora. Como ele falou, que o prefeito aqui tem Frei Confalone, o João Setúbal, que vieram essas pessoas para cá. E aqui em Goiânia, então, você tem de tudo aqui. A culinária, por exemplo, tem de tudo, porque é uma cidade feita só com gente de fora, né? E agora o povo de Campinas era Campininha de lá, era uma cidade dos Moraes, né? As famílias Moraes que mandava lá. Joaquim Lúcio é até avô da minha mulher, que eu casei com a família Moraes lá. Ele tinha praça, Joaquim Lúcio, esse prefeito que chegou de Minas Gerais, que é o Ricardinho de Oliveira Ney, ficou sendo genro dele, também puseram um comércio, né, tal. Então, em Campinas já existia essas famílias de Moraes e tal. E foi fundada em 1810, né, 1810, e eu até escrevi um livro sobre Campinas, dos 200 anos,
Então, tudo em Campinas, até o fute, na Praça Joaquim Lúcio, os rapazes ficavam nas fileiras, assim, na fileira, né? Que fila é um atrás do outro, fileira de lado. Então, os rapazes ficavam nas fileiras e as moças passando e nós tirando linhada, flertando, aquela coisa. Era bom demais naquele tempo. Então, todo esse povo de Goiânia ia tudo para Campinas. E nós de Campinas nunca entramos no Jockey Club, que não, era Automóvel Clube, né? Que era da elite aqui, e nós de Campinas não tinha direito para entrar. Não conseguia fazer parte. De bairrismo. Rivalidades daquele momento, né? Hoje dizem que é Goiânia mais uma cidade que não vamos deixar para lá, para não deixa polemizar. quieto, né? Deixa mas, inclusive, quieto. temos sinal aberto lá, não vamos falar não, porque temos todo carinho com o pessoal daquele local. Vamos deixar isso aí como incógnita. Vamos falar sobre gastronomia, sobre literatura, né? Sobre futebol daqui a pouquinho, viu? Agora... vou tratar em alguns momentos o ex-prefeito que está conosco, né, de maneira muito honrosa, Pedro Wilson, como prefeito, que nós do jornalismo tratamos autoridades que não estão mais constituídas como se estivessem. Então, se eu falar prefeito, não, né, pense que eu estou equivocado, é o jargão do jornalismo. Prefeito Pedro Wilson, antes de entrar na parte política, nós vamos sim, de fato, explorar questões relacionadas ao seu mandato, né, aquela época entre 2001 e 2004, mas eu quero também aproveitar parte da sua experiência como, né, professor universitário para os mais jovens ou para aquelas pessoas que não entenderam direito como que Goiânia se tornou Goiânia, como que foi esse aspecto, né? Por que Pedro Ludovico, de fato, fez a fundação de Goiânia? Eu acho que o Pedro Ludovico, ele queria inovar, né? Habitante de Rio Verde, me parece, e nas disputas políticas, ele percebeu que Goiás precisava de uma nova cidade, né? Não, Goiás, no certo sentido do estado de Goiás, era até mais central do que Goiânia. Mas como a realidade de Goiânia e do Centro-Sul era muito intensa, então ele resolveu escolher e houve uma batalha por quase 10 anos para efetivar a mudança. Porque às vezes ganhava, às vezes perdia na Assembleia Legislativa, né? Eu falava antes aí com o Givaldo, querido Mariano Hortêncio, que eu fico feliz de estar aqui perto dessa figura que ajudou Goiânia e a nossa culinária a se tornar universal, né? E é uma pessoa boa de você estar com ele, né, os amigos dele, uma pessoa universal, que é aquele que não fica preocupado com questão, preocupado com o quê? De fazer as coisas. E ele se tornou um dos maiores escritores nossos aqui do Centro-Oeste, do Brasil. Então, por que Goiânia, né? Primeiro, então havia a ideia dele de mudança da capital, que era também uma maneira dele rearranjar, fazer um novo rearranjo na questão da hegemonia política, até então com os caiados, né? Então, ele fez com outros grupos de políticos, né? Então era a história do PSD dele e da UDN, né, dos caiados. Então essa luta levou famílias da cidade de Goiás a se dividirem. Por exemplo, a família Alencastro Veiga e Veiga Jardim, elas ajudaram muito pelo Ludovico a mudança. Outras famílias não quiseram, tinha até a história de quem ia para o Rio de Janeiro, procurava ir para o Anápolis ou para o Rio Verde para não passar em Goiânia, né? E tanto que houve uma batalha legal, quer dizer, o ato de pedra fundamental foi, né, foi em 33. Mas o ato mesmo de transferência de Goiânia com título de capital foi em 37. Por quê? Por causa que entre 33 e 37 teve uma batalha na Assembleia Legislativa de Goiás, né? Porque às vezes a correlação de forças era muito junto, então ganhava, perdia, e aí ele conseguiu ter uma maioria, e aí foi feito o decreto, que ele fez a pedra fundamental, mas não tinha sido aprovada a mudança. A mudança para ele era irrevogável, mas ele tinha que fazer isso legalmente. Então, em 37, ele fez, a Assembleia aprovou, e aí ele transformou e veio para Goiânia.
Mas ainda há outro, o Bariano levanta muito bem aqui, que era um centro cultural. Aí veio ainda a história que Goiânia tem uma outra data, que é o dia 5 de julho de 42, quando houve o batismo cultural. O Getúlio Vargas e outras autoridades vieram para cá, né? E todo um processo de valorização de Goiânia, né? Até a própria criação do nome Goiânia, né? Que, daquilo que eu sei, não sei se toda a verdade, mas que um grupo de pessoas primeiro queria que Goiânia fosse inaugurado no dia do aniversário dele, que era o dia 23 de outubro. Aí ele falou assim, não, põe dia 24. Não quero... então ela vai ser Petrolândia ou Petrolina. Ele falou assim, não, vamos fazer um concurso e se estabelece quem ganhar o nome de Goiânia. Ganhou o professor Alfredo de Castro, né, que inventou o nome de Goiânia. Goiânia é uma palavra que surgiu com a capital, né, que significa, no sentido da nossa etimologia, Nova Goiás. Quer dizer, tinha Goiás, que até tem... O pessoal lá hoje não está muito problema, não. Mas o Bariano sabe, quando a gente ia em Goiás, falava Goiás Velho, o pessoal até batia na gente. Oh, peraí! Tanto que eles arranjaram uma coisa, um arranjo, na época, foi de chamar de Vila Boa. Então, muita gente... o problema é que tem uma outra Vila Boa, né? Vila Boa, porque lá tem uma é o primeiro nome, né? Vila Boa. Então, Vila Boa. Aí, eu mesmo, uma vez, como estudante da Faculdade de Direito, nós fomos numa festa aqui numa viela da Rua 3, aí, aonde que mora aqui o pessoal de Goiás Velho? Rapaz, um pessoal tinha uma família do lado assim, eles gritaram lá que nós perdemos até a festa, porque o cara foi, aqui não é Goiás Velho, não, é cidade de Goiás. Tanto que eles usam muito a etimologia cidade de Goiás para tentar, né, tem muitos letreiros aí. Então aí Goiânia marcou com essa ideia, né, o grande hotel, onde o Getúlio ficou, né, onde tinha a banca de jornal que vinha do Rio de Janeiro e de São Paulo, e esse processo todo de construção de uma cidade planejada. Ele chamou um arquiteto, Atílio Corrêa Lima, né, e uma equipe que ele montou, que planejou Goiânia, né, e essa parte mais central de Goiânia, né, estabeleceu um processo. E aí o dinamismo, né, da atividade imobiliária acabaram expandindo de maneira de mais de interesse de imobiliária do que da própria cidade. Tanto que você vê uma avenida de 2 pistas num bairro, no outro bairro ela nem existe, porque o outro bairro era de outra pessoa e ele às vezes queria mais lote. Goiânia, em grande parte, foi construída pelo governador, pela firma do governador Coimbra Bueno, né? Ele foi contratado pelo Estado, depois candidatou contra o candidato do Pedro Ludovico, que era o seu primo Juca Ludovico, e perdeu a eleição em 46. Né? E aí o Pedro Ludovico voltou ao poder em 50, né, junto com Getúlio. Ele do PSD e o Getúlio do PTB. Nessa época surgiu um neologismo no Brasil. O PSD apoiou o Cristiano Machado, que foi governador de Minas. E aí, mas todo o PSD, inclusive o PSD do Pedro Ludovico, apoiou o Getúlio. Aí o pessoal fala assim, fulano de tal foi cristianizado. Na política hoje tem essa expressão. Cristianizado não é tornar cristão, é que você apoia por cima, mas não apoia verdadeiramente. Aliás, nesses momentos no Brasil, a gente vê que tem muita confusão desse jeito. O cara fala assim pro Givaldo, mas fala outra coisa pro Bariano Hortêncio. Então, Goiânia veio, né? Essa história dele, por exemplo, assim, o nosso arcebispo Dom Emanuel chegou a ficar magoado e praticamente ficou em Bonfim, onde era o seminário daqui, porque só tinha uma diocese aqui, né? 2, tinha de Porto Nacional. Então, o Dom Fernando veio e dividiu o Goiânia, e aí ele está enterrado lá na catedral, junto com o Dom Fernando e Dom Antônio, mas ele queria realmente, achava que devia, lá perto de Silvânia, de Bonfim, hoje Silvânia. Inclusive, ele levou para lá um colégio salesiano, e eu vim do interior para estudar no Ateneu Dom Bosco. E umas coisas que marcou muito, né, além do futebol, tudo, né, foi os desfiles que nós tínhamos em Goiânia naquela época.
o Ateneu Dom Bosco, o Liceu de Campinas, chamado Pedro Gomes, o Liceu de Goiânia e o Instituto de Educação e outros colégios que estavam surgindo, como Goiânia chegou a ter um ginásio municipal. Você veja bem que é uma coisa completamente fora, porque normalmente a prefeitura só tinha grupo escolar, e a maior parte, inclusive, do Estado, não era nem da prefeitura, né? Então, naquele tempo, havia essa efervescência da juventude que vinha para Goiânia, vinha do norte de Goiás, né? Muitos vinham para cá e depois não voltavam para lá, e gente do interior de Minas veio para Goiânia, porque então surgia, né, escolas que depois se tornaram a Universidade Católica de Goiás, que foi criada, né, o aniversário dela foi de dia 17 de outubro de 1959, criada por Juscelino. E no dia 14, né, de dezembro de 1960, o Juscelino criou a Universidade Federal de Goiás. Inclusive muitas faculdades que estavam numa foi para outra, e nós tivemos essas duas universidades. Tinha vindo também a Escola Técnica, né? Com isso se criou, né, um centro universitário. Até então só estudava quem ia para São Paulo, ou para Minas, ou para o Rio de Janeiro. A maior parte para o Rio, porque o Rio era a capital federal, tinha uma série de apelos, etc. Um dos apelos de nós estudantes era fazer uma viagem, pelo menos, de formatura ao Rio de Janeiro para conhecer o mar. Só aproveitando isso aqui, antes de passar para você a palavra, Givaldo, né? Quando o prefeito Pedro Wilson, né, relata essa questão de que muitas pessoas estavam vindo de vários lugares, inclusive, aqui, né, não é uma bancada, não, nessa roda aqui, nós temos dos 4 aqui, ninguém é de Goiânia, né? O professor Pedro Wilson é de qual cidade? Eu nasci na cidade de Água Limpa, mas fui registrado em Marzagão, porque Água Limpa era patrimônio, naquele tempo falava patrimônio que não tinha registro. O senhor Bariano, de onde? De qual cidade do interior de São Paulo? O senhor falou que é de qual cidade do interior de São Paulo? O senhor nasceu em que cidade Eu de São Paulo? vim de Igarapava, estado de São Paulo. Igarapava. Eu, né, sou da Bahia, sou do estado da Bahia. E eu sou paulistano, eu sou da cidade de São Paulo, né? Ou seja, essa cidade, ela recebe todo mundo, né? Givaldo, falando sobre o aspecto, recebe da melhor maneira possível, diga-se de passagem, né? Sou apaixonado por Goiânia, goianiense de coração. Givaldo, o professor Pedro Wilson, ele citou um aspecto da política da época, né? Eu gostaria que você fizesse esse apanhado pra gente. À época, Getúlio Vargas era o presidente da República e houve também uma revolução, a Revolução de 30, é isso? Você tem a Revolução de 30, que tem toda uma articulação nacional, né, de mudança política, porque você tem o Getúlio Vargas, que ele é um político importante no Rio Grande do Sul, né, que vai se ligar com parte da oligarquia do Nordeste, né, para tentar tirar do poder uma velha oligarquia de São Paulo e de Minas. E o que acontece? Goiás vai estar num espaço muito limítrofe dessa briga, né? E aí, nesse processo, o Pedro Ludovico, que vai ver nesse embate uma possibilidade também de modificar, como o professor Pedro Wilson lembrou, a correlação de forças aqui em Goiás, ele vai apoiar essa Revolução de 30 e vai se posicionar de tal forma que ele se torne interventor. Ele vai ser indicado como interventor e, sendo interventor, ele consegue articular determinados posicionamentos, como a mudança da capital, que era já algo há muito tempo discutido. E aproveitando essa questão da discussão e da posição, assim, periférica de Goiás nisso, eu queria perguntar até para o professor... Eu vou pedir para você, que nós vamos ter que fazer um intervalo, certo. Você vai guardar a sua pergunta, te pede desculpas. Não, tranquilo. Porque passa muito rápido, porque é bom, passa rápido demais. Antes de chamar o intervalo, olha só, vou divulgar aqui um livro que eu acabo de ganhar honrosamente, uma honra, muito obrigado, viu, seu Bariano? Zezé, dá para dar uma fechada aí no livro? Está, sim, o Zezé é muito eficiente. História de Goiânia para escolas. Aliás, esse é um livro das dezenas de livros que o senhor Bariano Hortêncio publicou, idealizou.
Nós vamos para o intervalo, mas são quantos livros que o senhor tem de autoria do senhor? Eu escrevi muito, que eu publiquei, esse é o 51. Número 51, olha só. E hoje vai ser lançado o Prosa e Verso. Eu tenho mais um, chama Deus Fez Tudo Certo. Então vai ser 52. E eu estou com mais 10 lá para publicar. Olha só, como já dito, né, pelo professor Pedro Wilson, o seu Bariano foi goleiro do Atlético Goianiense, foi dele, né, o nome da atual sede, né, do campo do Atlético. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com Politeia para falar sobre muitos aspectos. Olha, você que é mais experiente, né, você vai ter um resgate histórico interessantíssimo, como estamos tendo aqui. E você que é da nova geração, vai ter uma verdadeira aula, como está tendo aqui com esses três notáveis sobre a história de Goiânia. O Politeia faz seu primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaríamos aqui com esse programa espetacular em homenagem ao aniversário de Goiânia. Fique conosco! Voltamos com mais um bloco do Politeia nessa discussão maravilhosa. Você que trocou de canal nesse momento, estamos falando aqui, repercutindo o aspecto histórico, político, cultural da nossa querida capital Goiânia, né, que completou recentemente, na última quinta-feira, 86 anos de história. Foram tantas coisas, né, relatadas, né, tantos aspectos colocados aqui pelos nossos convidados. E no bloco anterior, o nosso historiador, o Givaldo, queria fazer uma pergunta, acabei interrompendo por questão de tempo, mas o espaço aqui é democrático, Givaldo. Por favor, faça a pergunta. Então, eu quero perguntar para o professor Bariani o seguinte: como o Pedro Wilson bem lembrou, Goiânia tinha um papel importante na educação, na cultura. E Goiânia é a única cidade brasileira que tem um batismo cultural. Qual é a importância para a cidade de Goiânia, ainda hoje, a existência desse batismo cultural? E até porque o local onde ele se deu a maior parte dos eventos, ainda hoje é o Instituto Federal, é onde hoje é o Instituto Federal. Qual foi a importância desse batismo cultural para Goiânia? A pedra fundamental foi no dia 24 de outubro de 1933. Ela está no elevador do Palácio das Esmeraldas, está lá no fundo do elevador, a pedra fundamental. Aí, o que é a pedra fundamental? É um buraco lá cimentado, ali tinha o dinheiro da época, que era o mirréis, o Jornal Popular, e as coisas da época, punha tranquilo, está lá até hoje. Então, aí o doutor Pedro queria que muita gente conhecesse Goiás, conhecesse uma cidade moderna, tanto é que o Atílio Correia Lima tinha formado na França e ele veio para cá, trouxe a Arte Déco. Só tinha no Canadá em Paris e aqui, né? Arte Déco. Ele queria tudo que era moderno, então o Atílio Correia Lima era formado e veio para cá. Depois, quem construiu Goiânia foi os irmãos Jerônimo Coimbra Bueno e o Abelardo, né? Eles construíram. Então, tem muitos bairros lá que chama Coimbra, chama Bueno. Foi honorário, não tinha dinheiro, recebeu em terra, sabe, essas coisas. Bom, então, aí ele esperou 9 anos, porque Goiânia queria que viesse muita gente. Então, ele esperou 9 anos, 1905 de julho de 1942, porque Goiânia já tinha 14 mil habitantes, sabe? E aí já tinha hotel, além do grande hotel, tinha as pensões do... Tinha a pensão em Campinas. Lá, aqui, também tal. Então, ele fez tudo certo. Monteiro Lobato chegou aqui, lembra? Monteiro Lobato... Ele chegou aqui, não gostou da poeira, foi embora, não esperou, não. Foi rápido, então? Foi embora. O Monteiro Lobato chegou, hospedado no grande hotel, aquela poeira danada, que era um canteiro de obra, né? Um trator para cá, mexendo, poeira demais, que as coisas. Aí, então, foi no dia 5 de julho de 1942. E eu tinha 19 anos, eu fui assistir. Até tem uma rata muito grande lá, porque o Getúlio Vargas não veio. Ele mandou o Raja Gabarga, que era o geografia,
mandava chuva aí, inclusive o livro que a gente estudava era a geografia dele, mandou. E na hora lá na festa, lá no Teatro Goiânia, aí o Cunha Júnior, que era o locutor, agora vai entrando fulano de tal, então um tapete vermelho, lá tinha a mesa lá, no fundo assim, era do Totó Pecá, que tinha pintado, né? Até hoje tem. Aí o Cunha Júnior chegava. A hora que no final, que o Peludovico entrou de braço dado com o Raja Gabalha, que era representante do Getúlio, aí, devido Gabalha com G, N e tal, ele ficou meio confuso, assim, Cunha Júnior, e falou, vai entrando o eminente doutor Pedro Ludovico com membro de fora. Tá. Então, eu estava lá, eu tinha 19 anos, assistia essas coisas. Então, Goiânia, o Teatro Goiânia, por exemplo, é um navio, você pode ver que é um navio, né? Lá no Lago da Rosa, toda aquela morada, tudo é arte decor. E aqui estão no centro tampando com propaganda, aquelas coisas que não pode fazer isso, né? O Grande Hotel, de fato, como alguns historiadores relatam, ali era o palco dos discursos políticos de presidentes da época, entre outras autoridades. Se sim, o senhor assistiu a alguns? Pois é, mas o Grande Hotel foi feito para receber essas pessoas. E como naquele tempo o hotel dava refeição, tudo, lá esqueceram de fazer a cozinha. O Grande Hotel não tem cozinha, foi esquecimento. Foi tudo feito depressa demais, aquelas coisas. Então, aqui, com esse batismo cultural que chamou, depois de 9 anos, com Goiânia com 14 mil habitantes, gente, tinha 1.600 pessoas de fora. Gente importante, do jeitinho que o doutor Pedro queria, sabe? Planejou tudo. Um homem naquele tempo, Goiás aqui era sertão. O povo de Goiás Velho, disse que o povo de Goiás Velho bebia água no Rio de Janeiro, mas não é assim não. Ele saía com a tropa até Santa Leopoldina, que hoje é Uruanã, 200 quilômetros. Lá pegava o batelão, descia, ia até no Tocantins, subia, ia na foz do Tocantins com o Amazonas. Tocantins, lá na foz, pegava um navio costeiro, era um mês. Era um mês essa viagem, essas coisas. E diz que eles bebiam água no Rio de Janeiro, não é possível, né? Então, ninguém entrava para cá, aqui o sertão bruto, aqui só os bandeirantes que entravam por aqui. Então, a mudança de Goiás é desde 1830, depois de 100 anos certinho que foi mudar, né? Que lá não tinha condições. As casas emendadas na outra, assim, para a economia, o sol não batia, o povo era doente, tinha muito tifo, muita coisa. Para poder progredir, não tinha serra do lado, ia furar, era pedra, aquela dificuldade, e muita doença. E lá, durante um ano, não construía nenhuma casa. Até derrubava, mas não construía. Então, aqueles governadores todos que tentaram mudar, mas não tinha como passar coisa. Então, a capital só mudou por causa da Revolução de 1930, que o doutor Pedro, aliado do Getúlio Vargas, venceu a Revolução, ele foi nomeado interventor federal, com todos os direitos, pôde ir lá e mudar a capital. Não, ninguém tirava a capital, porque é povo amoroso da terra, aquela coisa, ninguém tirava. Prefeito, o senhor foi deputado constituinte também? Não. Não? Mas eu quero saber, vocês dois participaram, né, de toda aquela movimentação na Praça Cívica, direta já? Os senhores participaram, estiveram lá, os dois? Eu estive na praça, primeiro, né? Quando houve o golpe, a repercussão em Goiás foi muito forte. O Mauro Borges tinha um prestígio muito grande e ele tentou, pensou em resistir, né? Então, muita gente foi para o Palácio, né? E o pessoal, para dar o susto na população de Goiânia, passava os aviões em cima do Palácio das Esmeraldas, né? E fazendo auê para ver se todo mundo afastava, porque estava aí já a intervenção pública em Goiás, né? O Castelo Branco falou para ele que ele não ia ser deposto, mas depois nomeou novembro, né? Foi isso. Coronel
Matos, né? Para ser. E aí eu assisti, ó, vendo, né, nós estudantes lá da universidade, vimos, quer dizer, formar aquela pessoa para entrar. E veio um oficial da aeronáutica para comunicar ao Mauro Borges que ele estava depois. Parece que tinha essa exigência de, olha, você foi caçado e tal. E esse oficial passou por um corredor, como a gente chama aí, polonês, né, de pessoas que não aceitavam. Ele foi lá e entregou, né, o Mauro Borges pegou e tomou uma atitude mais conciliadora e não resistiu, porque a polícia de Goiás estava muito, né, com o coronel Clementino lá e tudo mais, então nós estávamos quase todo mundo na praça cívica, até que veio esse oficial e depois veio o interventor, que não participou. O Mauro Borges saiu do palácio, né, e ficou. Depois nós tivemos uns anos 70 para 80, né, a campanha para 3 temas importantes para nós. A campanha da Direta Já, pela democracia e liberdade, e também por um Estado de Direito, com eleições, né? Tanto que as eleições para governadores foi feita antes, né, e para prefeito na cidade que não tinha tipo de nacional, de segurança nacional, né? Segurança e balneário, né? Inclusive tiveram dificuldade em Goiás, né, porque era para intervir, porque lá liderava o Santilo, liderava a Anápolis, então já tínhamos a base aérea. Então Anápolis não era nem balneário, né? Aí inventaram a segurança nacional, porque Anápolis era a cidade da base aérea, né? Então, prefeito, você está lembrando isso, e Goiânia tem muita história de resistência, né? Mauro Borges 2 vezes, com a Rede da Legalidade de 61, isso, com a questão da deposição dele, que ele mesmo nas memórias lembra do quase ataque da Força Aérea à Praça Cívica. Goiânia é a cidade onde começa o movimento das Diretas Já, né? O primeiro comício foi aqui, né? Foi lá na Praça Universitária. Só que é interessante a gente observar que na história de Goiânia, os prefeitos ou o poder municipal, às vezes ele está um pouco esmainecido, a gente não consegue perceber. Tem um venerando lá atrás, mas ele tem um pouco uma presença assim como auxiliar do governador. Depois nós temos o Iris Rezende já na redemocratização. Como é que o senhor, como já um ex-ocupante da prefeitura, vê a relação da cidade de Goiânia com a política estadual e municipal? Existe alguma diferença, por exemplo, do prefeito de uma cidade como Goiânia e de um prefeito de uma cidade como Belo Horizonte ou São Paulo, que não for... Belo Horizonte foi, mas o São Paulo que não foi planejada para ser uma cidade capital? Tem e não tem, né? Quer dizer, eu acho o seguinte, primeiro que quando chegou as Diretas Já, os prefeitos eram nomeados pelo governador. Isso foi nomeado até depois das diretas para governadores, né? O Iris ganhou em 82, mas o prefeito foi nomeado por ele, né? Que foi o União, né? Que foi prefeito nomeado e foi prefeito também eleito. Então, quer dizer, a administração, mas Goiânia tinha uma mobilização estudantil muito forte, né? E participava, né, não só das Diretas Já, mas antes participava, por exemplo, da luta contra o ato institucional número 5, né, que no Rio teve uma participação de 100 mil pessoas. Naquela época, nós fizemos uma manifestação em Goiânia com 5 mil pessoas, que proporcionalmente era igual ao Rio ou maior. Nós saímos da Praça Universitária, o lugar de mobilização maior era na Faculdade de Direito, que era na Rua 20, e logo a gente ia para Praça da Catedral, passava na Praça Cívica, descia Araguaia, depois pegava em Anguera até a Praça do Bandeirante. Nós fizemos várias as lideranças dos centros acadêmicos, do DCE, da UEE e da UNE também presente, né? Nós tivemos inclusive um episódio que ficou marcado em Goiânia, que foi
o estudante estava na faculdade de Direito e houve uma pressão grande e nós corremos para a catedral, né? E todo mundo correu para a catedral e fechou as portas, né? Uns 4, 5, né? Vou falar pela primeira vez, nós saímos pelo fundo e fomos avisar o Dom Fernando que ele poderia interferir com o general Pitanga Maia, coronel Pitanga Maia, né, para liberar a saída. E entraram 3, 4 policiais. E aí houve acirramento e eles atiraram, né, em estudante, na Lúcia Jaime e no Telmo Faria. Dentro da igreja, né? Hein? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Com isso assustou e eu mesmo assisti pessoalmente, junto com o padre Pereira, o Dom Fernando, naquela época não tinha celular, com um telefone com a linha grande, querendo falar com o Pitanga Maia e dizendo que era para o governador. Aí ele falou assim, mas é a hora do governador. Quem que é o governador? É Otávio Lage. Então, tem que sair. Isso, veja bem, resistência. Então tinha muito estudante envolvido. O Mauro Borges tinha uma assessoria muito de mobilização, porque tinha os partidos políticos legais, mas tinha também os movimentos políticos ou partidos políticos que tinham uma vida clandestina, mas que a maior parte das vezes, principalmente no governo Juscelino, os partidos clandestinos mandavam tudo, porque ele não mandava perseguir ninguém no processo da ditadura. Então, houve a luta pela Constituinte, nós precisávamos de uma nova Constituição, houve a luta para a anistia ampla, geral e restrita, né, com o Figueiredo, houve as diretas já, e houve a Constituinte, que em 88, né, foi no dia 5 de outubro, né, que foi assinada por o presidente da Constituinte, que foi o Ulisses Guimarães. Né? Você veja bem, e aí os partidos começaram a mudar também, não ficaram só o PSD e o DN, que tinham sido caçadas e foram criados o MDB e Arena. Mas aí os municípios, por exemplo, porque o município de Goiânia, ele acaba parecendo um departamento, a prefeitura de Goiânia parece um departamento da governadoria, não parece? Isso foi até a eleição do Dr. Hélio de Brito. Era do UDN. Da UDN, porque havia isso, o prefeito normalmente ganhava o prefeito que estava em oposição ao governador, porque as demandas sociais, políticas, estruturais eram muito grandes. Então, Goiânia funcionava como pressão. Tanto que o doutor Hélio ganhou a eleição, né? Porque até então a Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado é que fazia o asfalto nas ruas de Goiânia, quer dizer, a capital não tinha. O doutor Hélio reorganizou e deu uma grande autonomia, não total, porque a capital sempre tinha aquela história da pressão, né, e dependia dos recursos do Estado para investir, né, não tinha muitas verbas federais, né, como hoje tem as chamadas emendas ou verbas diretas que saem do governo federal para o municipal. Então o governador tinha toda uma pressão, mas havia esse jogo, essa mobilização em que às vezes o doutor Hélio ganhou em 60, né? Que aí as eleições foram marcadas para 5 anos. Em 65 teve novas eleições, aí depois houve a mudança, né? Em 65 ainda teve a eleição para governador e para prefeito, né? Ganhou o governador o Otávio Lage e na prefeitura ganhou o Iris Rezende. É de fato uma verdadeira aula de política. Só trazendo aqui, voltando ao aspecto cultural. A culinária pode ser considerada cultura também? Não, sabe o que é? A culinária em Goiás, ela depende da indígena, africana e portuguesa. Então, quando começou, o que comeu o primeiro homem branco que entrou em Goiás? É o que dava espingarda, o que dava um anzol. Depois foi comer comida dos índios lá na beira do Rio Vermelho. Então, depois vieram os escravos, porque o ouro de aluvião, que escolhia as pepitas assim, acabou, tinha que furar. Aí trouxeram os negros escravos. Então a cozinha era indígena, já pensou comer comida de índio.
Aí já veio as negras com a culinária africana, que melhorou muito. Depois, quando acabou a época do ouro e tal, que vieram os portugueses que abriram lavoura e tal, a pecuária, então era a cozinheira portuguesa. Então, nossa cozinha aqui é oriunda da indígena, da africana e da portuguesa. E como a cidade de Goiânia, ele sabe, é uma cidade cosmopolita e foi feita só com gente de fora, então tem de tudo aqui, desde o começo tem de tudo aqui, né? Porque a comida do povo chama trivial, arroz, feijão e carne. Se a pessoa não comesse carne, ela podia encher a barriga de tudo quanto é coisa, não comeu carne, ela não comeu. Então, era o trivial, arroz, feijão e carne. É o costume da roça, né? Essa coisa então, dessa comida. Esse negócio de piqui, não sei o quê, de guariroba, são outras coisas, mas influente de mineiros, sabe? Porque o piqui, lá no Mato Grosso, faz sabão. Né? Em Minas Gerais, eles não comem. Então, tanto hoje eu almocei piqui de Montes Claros, lá de Minas, que aqui não tem, está vindo de lá. Então, a culinária goiana vem da indígena, da africana e da portuguesa, depois de todos os países, porque Goiânia foi uma cidade construída só com gente de fora. Interessante essa história do piqui. Agora, o senhor, salvo engano, é fundador do Bazar Paulistinha, era uma gravadora, o senhor também é compositor, é isso? Eu por exemplo, Bazar Paulistinha, que quando eu cheguei aqui, escutei um barulho e fui lá, era jogo de futebol. Goiás, o Atlético ia jogar contra Nápoles. E quem ia apitar a partida era o prefeito Venerando Freitas Borges, mas o técnico era o Parateca. O Parateca era fotógrafo, depois a dona Gersina colocou ele como prefeito, não foi? Foi, de 54. Aí eu vi que estava atrasado, eu tinha 15 anos, mas lá no estado de São Paulo eu ia jogar no meio dos homens. Aí está atrasado, porque faltava o goleiro. Aí eu falei para o Parateca, ô moço, eu sou goleiro. Ele falou, de onde é que você veio, menino? Eu falei, vim lá do estado de São Paulo. Ele falou, o Paulistinha vai jogando gol aqui. Lá em Campinas, eu chamo Valdomiro Bariana, lá em Campinas ninguém me conhece, é por Paulistinha. Aí eu peguei e abri uma loja, um bazar, aproveitou o nome, foi Bazar Paulistinha. É a loja mais antiga daqui, está com 71 anos e está funcionando até hoje, né? Então aí eu passei a integrar o Atlético e naquele tempo a gente comprava tudo, cada um comprava suas coisas, quando eu ia comprar a bola tinha que fazer uma vaquinha, aquela coisa. Aí o Aciola entrou, né, e dava tudo pra gente. Quando morou, onde o João de Brito Guimarães, que era, lembra dele, João de Brito Guimarães, que ele era diretor do Atlético, ele falou para mim, eu tinha 18 anos, falou, você sabe que você vai preso? Vai preso por quê? Porque o dia, o seu encontro que o Venerando deu para murar o campo, está só aquela pilha de tijolo lá, estou cheio de lodo. Falei, o que eu tenho com isso? Ele falou, porque você é o tesoureiro. Eu falei, eu sou o tesoureiro, até eu sou. Aí, na mesma noite, nós tiramos o Edson Hermano, era o Edson Hermano, o Valteno Cunha, tiramos eles e colocamos o Antônio Scioli. Foi tudo influência do Hélio de Brito. Então, tem essas coisas que a males que vem para bem, devido a essas coisas, eu progredi muito, sabe? Porque fiquei muito conhecido e tal. Eu abri o filial, eu tinha filial em Uberlândia, não tinha asfalto, eu ia de motocicleta daqui em Uberlândia sem asfalto, naquela época que eu tinha fiscalizado a loja e tal. Então, eu, por exemplo, sou paulista, mas não tem nada de São Paulo. Meu negócio tudo é aqui de Goiás, aqui. E se eu ficar uns dias fora, eu fico doido para voltar. Eu gosto daqui, minha família é toda daqui. Casei com mulher tradicional dos Moraes, está tudo bom. Felizmente, nosso programa está acabando. Rapidamente, de uma maneira bem sucinta, prefeito. O senhor que esteve à frente da prefeitura entre os anos 2001 e 2004, de uma maneira sucinta, que legado que o senhor deixou quando foi chefe maior dessa cidade, né, do Poder Executivo? Olha, o primeiro legado de chamar a população para participar. Nós tivemos um orçamento participativo e a reunião com todas as categorias sociais para discutir o crescimento da cidade. Nós não podemos só apoiar um loteamento se aquele loteamento está de acordo com o geral, né? A questão da educação, do CIMEI, Centro de Educação Infantil, acabar com aquela história de que criança vai para o chiqueirinho, vai para ser atendido pela tia boazinha, então ela de creche, mas um centro de educação que tenha
pedagogia, professor, 2 professores, tem alimento 2 vezes no dia, banho, esporte, lazer, brinquedoteca para criança, que muita criança vê na televisão uma boneca ou vê um jogo, mas ele não tem chance de ter. Mas lá na nossa escola nós colocamos esses dados que é importante para a criança criar, lutar por a criança e cada vez mais na escola. A questão da saúde, que é fundamental. Eu, por exemplo, quando estudei no primário, eu tinha 4 colegas com aleijado por causa da poliomielite. Hoje nós não temos mais, quer dizer, eles iam ver a gente jogar bola lá em Itapuranga, né, lá em Goiás, onde eu morava quando criança. Então ele ficava vendo, ficava aquela coisa quase constrangida. Tinha um até que jogava as muletas no chão e saía para jogar. Aliás, era lá a família Kitnet lá de Ribeirão Preto. E lá teve a primeira professora normalista, você vê como é que é a luta da educação. Então a questão da saúde, a participação popular, o redirecionamento da questão da área viária, construção de conjuntos habitacionais dentro da cidade. A pessoa mora ali perto de uma posse, então vamos fazer ali a casa dele ali, porque se você faz muito atirado, fica barata a terra, mas fica caro para a prefeitura, porque você tem que investir em estrada, ônibus, você tem que investir em saúde, educação, escola, tudo isso você tem que, cada bairro que você faz, você tem que criar ao passo que se você utiliza já dos equipamentos que já estão dentro da cidade, como é o Tamaracá, ou como é aqui no Jardim Goiás, ou no setor Pedro do Vigo. E também tratar a questão cultural de Goiânia. Nós trouxemos para o centro de Goiânia, de Campina, por exemplo, né, a apresentação da folia. Hoje estamos com o 19º aí a apresentação, lá utilizando inclusive a praça, conversando com os padres lá. E a folia hoje, em janeiro, folia de reis, ou nós temos várias folias de reis, de santos. Mas não é só de reis, só. Só de reis, que é uma história cultural. E também a questão do cinema, a questão do canto ouro, ou seja, de incentivar o desenvolvimento cultural, o respeito, independente da questão política ou religiosa, de você fazer uma cidade para todos. Não fizemos tudo, mas achamos que ficou também a relação direta com a população. Eu era prefeito e circulava em toda a cidade, não tinha esse negócio de rococó ou medo, né? Então, essa luta foi. Nós tivemos, então, esse embate, mas nós deixamos uma coisa que é importante, a participação social, a participação popular, das categorias que construíram, valorizar. Nós temos muitas pessoas como Mariana Hortência que às vezes nós nem sabemos. Nós, às vezes, somos tão distantes. Em Goiânia teve um grande vereador baiano, veio para cá, chama Boaventura Moreira de Andrade. Ele foi vereador várias vezes, até da UDN, né? Andava de bicicleta. Eu agradeço aqui a participação do historiador Giovanni Corsini. Givaldo Corsini, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado por vocês terem me chamado e ainda para poder compartilhar aqui do espaço com pessoas tão especiais para mim, quanto historiador e quanto morador da cidade, como, digamos assim, é meio clichê, verdade, mas como filho adotivo de Goiânia, né, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, conversando com o público, né, que é muito importante nesse momento de festa e nos outros momentos também. Falar sobre Goiânia. Prefeito, deixa uma mensagem nesse aniversário de Goiânia que passou recentemente. A mensagem de que todos nós trabalhemos por Goiânia, seja no poder, seja na sociedade, seja na cultura, seja na educação, para que a gente possa ter uma cidade bonita, né? Porque Goiânia é uma cidade que tem muita concentração de renda. Então nós temos que lutar para democratizar, dar mais oportunidade. E isso precisa de mais educação, precisa de mais conhecimento, e mais debates como esse para a gente conhecer e ser contra ou a favor a partir de argumentos, a partir de solidariedade e de construção de uma cidade bonita como é Goiânia, que a gente saúda e pede passagem para ela nesse século XXI. Eu agradeço imensamente que a participação do ex-prefeito, né, que também professor universitário, parlamentar, Pedro Wilson, esteve conosco atendendo nosso pedido. Também agradeço o folclorista, escritor e pesquisador Bariane Hortência. Foi uma honra imensa ter o senhor aqui, que é uma enciclopédia viva. Que mensagem o senhor deixa para nós nesse aniversário de Goiânia? Uma pessoa de 86 anos é idosa, né? Mas uma cidade é uma criança. Então,
Goiânia é uma criança ainda. adorada, é a segunda cidade mais arborizada, a primeira é Curitiba, a segunda é Goiânia. Então, nós temos de tudo aqui em Goiânia, não falta nada, e uma cidade foi feita, como foi do Ludovico, que queria fazer cidade cultural no centro do país e fez, né? Nós somos respeitados no mundo inteiro. Naquele tempo, no começo, falaram, lá em Goiânia tem o sucuri que atravessa lá, precisa do carro parar, lá em Goiânia tem índio, não sei o que e tal. Então, isso acabou, né? Isso acabou, e Goiânia hoje parece a 9ª cidade principal do Brasil, já é a 9ª cidade. Quem é que ia pensar isso naquele tempo, que a cidade era Goiás Velho? Né? Ele falou que até hoje tem gente que não passa aqui em Goiânia, dá a volta, não passa aqui, gente ainda que ainda está vivo lá. Então, mas era um gente amoroso da terra, não tem nada. Porque daquele tempo, para a mudança da capital, o Goiânia, a renda dele era 9 contos por ano. O Cuiabá era 14, no Piauí, que é um lugar atrasado, era 14, também Goiânia é uma arrecadação. Então, lá em Goiás, o povo que trabalhava lá só funcionário público, sabe? Então, o dinheiro ia tudo para ele, não sobrava para nada. Também não precisava, que lá não construía casa, não construía nada. Então, vários presidentes, governadores, eles queriam tentar mudar a cidade, porque desde 1830 que a tendência é mudar, sair de lá. E somente o doutor Pedro Poi, devido à Revolução de 1930, e Revolução para mim é uma ignorância muito grande, tal, mas tem os benefícios. Então o doutor Pedro era filiado a ele, ao Getúlio Vargas, foi nomeado interventor federal, aí que ele pôde fazer essas coisas todas. Não tira Goiânia até hoje. Muito bem. Foi uma honra ter a presença do senhor aqui também. Esse foi o Politeia. Todo programa a gente faz da melhor maneira possível, mas esse foi especial em nome da Rede Fonte de Comunicação, de todos os nossos colaboradores, né, da direção, em nome especialmente da Fonte TV, nós deixamos aqui a nossa gratidão por essa bela capital, né, que fez aniversário ontem. O Politeia vai ficando por aqui. Nós voltaremos na próxima semana. E nós vamos finalizar o programa de uma maneira um pouco diferente. Vamos finalizar aí com uma mensagem que foi gravada gentilmente pelo prefeito Iris Rezende, que tem uma história que também se confunde com essa capital. Até a próxima semana. Fique com Deus, gente. Forte abraço. 86 anos de luta de gerações e mais gerações, fazendo de Goiânia uma das cidades mais belas do país. Aqui se comemora, viu, a ação do fundador desta cidade, Pedro Ludovico, do primeiro e de tantos outros prefeitos, vereadores. Aqui se comemora a luta daqueles que acreditaram e vieram, sejam os empresários, comerciantes, professores, quer dizer, tudo isso contribuiu para que Goiânia comemorasse os seus 86 anos com mais de 1.500.000 habitantes, uma cidade gostosa, onde se concentra tudo, tanto na área da educação, quanto em todas as áreas da atividade humana. Eu quero agradecer essa cobertura que essa televisão tão querida, a Fonte TV, está dando aqui a todos esses acontecimentos. E através desta emissora, eu levo a cada goianiense o meu abraço, os meus agradecimentos e os nossos votos de muitas felicidades e de uma Goiânia cada dia mais feliz.